Hoje nós vamos considerar o capítulo 13, começo do capítulo 13 do livro de Marcos, do Evangelho de João Marcos. O sermão profético do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler dos versos 1 até o verso 13. Primeiramente, irmãos, vamos ver o verso 1 e 2. Ao sair do templo, disse-lhe um dos discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O discípulo estava mostrando para Jesus o orgulho do povo de Israel, o templo de Jerusalém. Veja que magnífico, que templo magnífico. E era realmente, irmãos, era um templo magnífico, era um templo grandioso, suntuoso, rico. E agora, então, estava mostrando para Jesus, para que Jesus também se orgulhasse. Veja, esse é o nosso orgulho nacional. Ainda mais, irmãos, veja, o Senhor Deus se manifestava lá dentro do templo, através do Shekinah. E agora, o que Jesus falou? Olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Isso soava, irmãos, para o povo de Israel, a destruição do templo, como o fim do mundo. Impossível de acontecer. Um edifício tão magnífico, a presença de Deus, esse edifício é indestrutível. Mas Jesus fez essa previsão, a previsão da destruição do templo de Jerusalém. E aconteceria logo, irmãos. Veja, apenas 40 anos após seria essa destruição. Vou ler um parágrafo da nossa lição que fala sobre o templo. O templo era uma estrutura surpreendente. Flávio Joséfo, que viveu na época dos apóstolos, observou que o pórtico real, localizado no lado sul do complexo, tinha 162 pilares, cada um dos quais precisava de 3 homens de mãos dadas para envolvê-lo. Mas Jesus disse que tudo aquilo seria destruído. Tal profecia a respeito daquela estrutura soaria aos ouvintes como o fim do mundo. Realmente, irmãos, o edifício era belo, uma belíssima obra de arquitetura, mas seria totalmente destruído. Mas o texto de Marcos continua, a partir do verso 3 agora. No Monte das Oliveiras, de frente do templo, achava-se Jesus assentado. Jesus costumava ir para o Monte das Oliveiras, junto com os discípulos. E ele estava lá quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Olha, eles foram perguntar em particular para Jesus. Senhor, no verso 4 diz aqui, Senhor, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Eles estavam preocupados, eles estavam inquietos. O Senhor Jesus falou que o templo ia ser destruído. Eles falaram, quando? Quando é que vai acontecer isso? Quais serão os sinais? Aí Jesus, então, faz agora uma profecia sobre os sinais da destruição do templo, mas também uma profecia sobre o fim do mundo, sobre o final das coisas. Então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo que sou eu, e enganarão a muitos. Veja, irmãos, o que Jesus falou. No final dos tempos vão chegar muitos falando, enganando, com falsas doutrinas, dizendo que estão fazendo a vontade de Deus, que estão manifestando a lealdade a Cristo. E agora então o Senhor Jesus falou assim, não se enganem. Não se enganem, esses são sinais. Continuando, quando porém ouvires falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Veja, irmãos, ao longo da história, desde o tempo de Jesus até os nossos dias, nós temos ouvido falar de rumores de guerra e de guerras. Hoje estamos vivendo com guerras. A guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio. Mas veja, irmãos, o Senhor Jesus falou assim, olha, ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Sim, irmãos, terremotos em vários lugares. Temos visto manifestações climáticas extremas. Mas o Senhor Jesus disse assim,
isso ainda não é o fim. Isso é o princípio das dores. Estais de sobreaviso, porque vos entregarão nos tribunais e sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para servir de testemunho. A perseguição religiosa, irmãos, a perseguição religiosa tem permeado a humanidade. Do tempo de Jesus até os nossos dias, quantas perseguições religiosas? Desde a igreja cristã primitiva, passando pela Idade Média, passando pelas Inquisições, quantas perseguições religiosas. Ainda um parágrafo da nossa lição. Os seguidores de Cristo serão perseguidos e julgados, e alguns seriam mortos, mas em meio a tudo isso, Jesus indicou que ainda não seria a hora. Eles não deviam ser enganados por conflitos. Além disso, o Espírito Santo lhes daria as palavras para falar na hora certa, mesmo quando a família e amigos o abandonassem. Veja lá, irmãos, o verso 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. A pregação do evangelho, irmãos, é uma condição para o retorno do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não pode voltar sem que o evangelho tenha sido pregado a toda a nação, sem que todo ser humano tenha tido a oportunidade de aceitar ao Senhor Jesus. Mas veja só, vai haver perseguições. E o texto 11, do verso 11, diz assim: agora qual vai ser a nossa atitude quando perseguidos? Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas é o Espírito Santo. Como é, irmãos, vai haver perseguição, a perseguição vai ser difícil. Então nós vamos ficar temerosos, preocupados, aflitos. Não, o Senhor Jesus falou assim: olha, quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem levados aos tribunais, vocês terão a assistência do Espírito Santo. Não foi exatamente o que aconteceu, irmãos, quando aconteceu com os apóstolos perseguidos pelos romanos e pelos judeus na igreja cristã primitiva. O que aconteceu com os reformadores na Idade Média. O Espírito Santo inspirava para que eles falassem diante de reis, diante de cardeais, diante do Papa. O Espírito Santo dava as palavras para que eles pudessem se defender. Veja ainda agora, irmãos, o verso 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. O Senhor Jesus não disse, irmãos, que no final dos tempos, ou mesmo durante a existência humana, não haveria perseguições aos crentes. Não haveria perseguições àqueles que procurassem fazer a sua vontade. Mas ele disse que haveria perseguições sociais, perseguições do Estado, perseguições familiares. Mas aí, então, ele dá o verso 13, lá no verso 13 diz assim: olha, vocês vão ser odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. É preciso o quê, irmãos? É preciso perseverar. Nós não podemos desanimar quando perseguidos, se já fomos perseguidos, ou se um dia formos perseguidos. Nós não podemos desanimar, mas nós temos que perseverar, porque aí seremos salvos. Essas eram aplicações, irmãos, para os apóstolos naquele tempo. Para os apóstolos que iam viver, muitos deles iam viver até o ano 70, iam ver a destruição de Jerusalém, iam ver a destruição do templo, aquele templo indestrutível, iam ver o fim do mundo hebraico, o fim do mundo judeu naquele momento, o fim da nação praticamente, mas o fim do orgulho da nação. Nós, irmãos, muito provavelmente vamos viver o final dos tempos, mas dos tempos escatológicos, do tempo do planeta Terra, não do tempo de uma nação, não do tempo de um templo. Qual deve ser a nossa atitude? O que é que o Senhor Jesus ensinou neste sermão?
Não temam as turbulências, as adversidades, as provações. Sejam vigilantes. Vocês serão guardados pelo Espírito Santo e sejam perseverantes. Cada um que perseverar será salvo. Eu quero perseverar, irmãos. Eu quero que o Senhor me abençoe, me ajude para que eu possa perseverar, para que eu não desanime. E que ajude a cada um de nós, cada um de vocês, para que cada um de nós possamos ser salvos, salvos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo.